Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35, vai relatar a história de quando Jesus ele vai acalmar uma tempestade. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus chamou os seus discípulos para atravessar para o outro lado do mar da Galileia. E ao entrar no barco, ele vai pegar uma almofada e vai deitar perto do leme, dando a entender que ele sempre esteve e sempre estará no controle de tudo. Mas a palavra de Deus também vai nos dizer que de repente levantou-se um grande vento, uma grande tempestade, e os discípulos eles vão ficar desesperados. E eles vão começar a remar, a lutar, mas eles não vão conseguir alcançar o seu objetivo. Então a palavra de Deus vai dizer que eles vão para acordar o mestre. A palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que o 100% homem, ele dorme, mas o 100% Deus não dorme. O Salmo 121 já diz que eis que não tosquenejará e nem dormitará o guarda de Israel. O nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O que eu quero dizer é que Ele sabe, Ele vê, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. E isso me faz lembrar, sabe de quem, irmãos? Me faz lembrar de Ana. Ana casou-se com Eucana e eles eram felizes até ela descobrir que eles não podiam ter filho. Aí Ana, ela vai tomar uma atitude. Ela já fazia isso, ela já subia o templo todo ano. Mas agora ela começou a subir com um objetivo. Eu quero ter um filho. E a palavra de Deus diz que todo ano ela subia. E quando ela subia com o seu coração cheio. E ela dizia, vai ser nesse ano. Mas passava-se um mês e Ana descobria, não estou grávida. Meu ventre continua seco. Mas isso não impediu que no ano seguinte ela fizesse novamente a mesma coisa. Só que a palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que Ana ela buscava a Deus em um tempo em que Deus não falava mais naquele lugar. E que a luz do templo estava separando. Deus já não falava mais através do sumo sacerdote Eli. O sacerdote Eli estava com sua vida toda errada, toda desconcertada. Ele amava mais aos seus filhos do que ele amava a Deus. E por isso o seu ministério ia ser arrancado. O seu ministério estava sendo cortado. Mas Ana não subia até a porta do templo para ver o sacerdote. Ela ia ali para orar, para buscar a Deus. E a palavra de Deus vai dizer que naquele ano foi diferente, porque ela subiu até a porta do templo e ela começou a orar e ela começou a chorar. E foi tanto, ela orou e chorou muitíssimo, que o sumo sacerdote pegou ela como embriagada. E ele vai vir se aproximando dela. E ele vai dizer para ela, mulher, aparta de ti o teu vinho, estás embriagada? E ela vai olhar para o sumo sacerdote. E vai olhar na sua cabeça. E vai ter ali uma mitra com a lâmina de ouro, dizendo, santidade, santidade, santidade ao Senhor. Então ela não conseguiu ver ali Eli. Ela conseguiu ver quem representava Eli naquele momento. E ela vai olhar para ele e vai dizer, com toda reverência, não, meu Senhor. Eu vim derramar a minha petição diante do Senhor. Ela tem reverência àquilo que aquele homem representava. Quem ele representava. E ele vai olhar para ela e vai dizer, mulher, vai. Que Deus conceda a petição do teu coração. E a palavra de Deus diz que ela vai gerar um filho, ela vai gerar Samuel. O Samuel que ela falou para Deus, se ela tivesse, ela daria, ela devolveria de volta para ele. E assim ela fez. Mas Deus não fica devendo nada para ninguém. E Deus vai dar para Ana filhos e filhas. Ana tornou-se uma mulher feliz, uma mulher alegre, porque ela tomou a atitude de buscar o Senhor, de não olhar nem para um lado nem para o outro, ela olhou somente para o Senhor. Vamos voltar para o barco? A Bíblia diz que os discípulos queriam acordar o Mestre. E neste momento o Espírito Santo de Deus me leva até diante do vale de ossos secos.
aonde Deus vai perguntar para Ezequiel. Ezequiel vai olhar, vai ver um vale, e Deus vai perguntar para ele: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ezequiel vai dizer para o Senhor: Senhor, tu o sabes. Ele não disse nem que sim, nem que não. E creio que Deus olhou para Ezequiel e disse: falaste muito bem, então levanta, toma uma atitude, profetiza. E o impossível, o inacreditável começou a acontecer diante dos olhos de Ezequiel, porque era um vale de ossos, mas era de ossos sequíssimos, tinha braço, perna, cada um para o seu lado. E naquele momento, os ossos procurou o seu corpo e juntou e formou-se um esqueleto. E ali naquele momento criou músculo, criou nervo, criou carne. E Deus olhou para aquele vale que agora era esqueleto e fez, soprou e trouxe vida. Porque Ezequiel ele profetizou em nome do Senhor Jeová que eles tivessem vida. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida nesse dia. Eu não sei aquilo que está morto diante de você. Mas creia, profetiza diante do impossível, porque o impossível vai acontecer. Deus agora vai olhar para Ezequiel e vai dizer: Ezequiel, eu quero ser o Deus deles. E eu quero que eles sejam o meu povo. O desejo de Deus é sempre cuidar, zelar, trazer à vida aquilo que está morto. Israel estava espesso, estava espalhado, e Deus queria juntar, e Deus queria cuidar como o bom pastor que Ele é. Ele quer dar vida àquilo que está morto. Eu não sei o que está morto na sua vida, mas se for da vontade do Senhor Jeová, que tenha vida, que viva aquilo que está morto diante dos teus olhos. Profetiza diante do impossível, porque aquilo que é impossível para você não é impossível para o nosso Deus. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Não há nada que o nosso Deus não possa realizar. Aos olhos de Ezequiel, quando Deus mandou ele profetizar, ele falou que ele não sabia, mas ele falou: tu sabes. As coisas que estão mortas diante dos seus olhos, que estão mortas diante dos meus olhos, que parece que não vai acontecer, vai acontecer sim. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Elohim, o Criador de todas as coisas. E tudo é possível àquele que crê. Tenha fé e profetiza diante do vale que você está vivendo. Vamos voltar para o barco? A Bíblia vai nos dizer que os discípulos agora eles vão acordar o Mestre. Mas é interessante, porque quando eles acordam o Mestre, quando eles vão acordar o Mestre, o que me chama a atenção é que o barco está cheio de água. Então, a água foi caindo em cima do corpo de Jesus, mas a água não acordou o Mestre. Ventou muito, era muito vento, o barulho era grande, a tempestade era muito grande, mas também não foi capaz de acordar o Mestre. Mas a voz dos discípulos, a voz de um filho, quando chega diante dele, diz: Mestre, eu não estou aguentando mais. Socorre, não te dá conta. Eu estou perecendo, não estou aguentando mais, eu vou morrer. E a palavra de Deus diz que o mestre ele se levantou, mas o mestre não vai se levantar muito bem, porque o mestre vai olhar para os seus discípulos e vai falar para eles: ainda não tem de fé, se esqueceram de tudo, se esqueceram da multiplicação dos pães que a gente acabou de fazer, esqueceram de todos os milagres que nós fizemos juntos, vocês se esqueceram? Qual foi o momento, creio eu, que o mestre falou? Qual foi o momento que eu larguei vocês sozinhos no meio da tempestade? Qual foi o momento que eu saí do barco, mesmo quando o barco parecia que ia afundar porque estava cheio de água? Ei, você não entendeu nada? O barco só não afundou porque eu estava dentro dele. Eu sempre estive e sempre estarei no controle de tudo. Eu vou para o Pai. Vós ficarás aqui. E vós farão obras iguais a minhas, ou quem sabe até maiores do que a minha. Queridos, talvez nesse dia
você não tem a mesma atitude de Ana. A palavra de Deus não vai nos relatar quantos anos Ana, ela orou, ela buscou, quantos anos ela teve a atitude de subir até a casa do Senhor. A Bíblia diz que Eucana já tinha filhos e filhos com Penina. Então a Bíblia não diz quantos anos ela orou, quantos anos ela buscou, mas fala sobre a atitude dela de perseverar em oração e em buscar ao Senhor. Ezequiel, qual foi a atitude de Ezequiel? Foi profetizar, mesmo diante daquilo que ele achava que era impossível. Ele profetizou e os ossos, naquele momento, criaram vida. Talvez você não consiga ter essa mesma atitude. Talvez o seu momento é o momento de estar dentro de um barco, seu barco está sendo enchendo de água e você não consegue entender. E mesmo cheio de água, mesmo o vento soprando, em nenhum momento Jesus te largou sozinho. Talvez você não vai ter as mesmas atitudes de Ezequiel e nem de Ana. Não, queridos, não há atitude dos discípulos. Vai lá e fala: Pai, Paizinho, meu Pai, meu Mestre, eu estou sofrendo, mas eu sei que Tu está aqui para acalmar o vento e acalmar a tempestade. Tudo que Deus espera de mim e de você hoje é atitude. Toma uma atitude, porque Deus vai virar o seu cativeiro. Amém?